Você está no Duas Saídas! Eu sou o Fábio Toledo e neste vídeo vou falar das novidades do NBB para a próxima temporada. Enfim, foram anunciados aí os participantes e também as novidades. Vamos nessa! Já deixa o seu like, já compartilha. Bom, primeiro é um NBB, ou será um NBB de 20 equipes. 2 a mais do que na temporada passada, maior quantidade na história, né? Anteriormente eram 19 há 2 temporadas, aí agora chegamos a 2 dezenas de equipes com apenas uma saída, né? O São Paulo, que está fora agora dessa temporada, o time que na última edição estava no NBB. E é sempre aquela história, né, do clube de futebol, a gente sempre fala aqui, e outros lugares também, né, que falam sobre o basquete nacional, como é um cenário pantanoso, né, o basquete dentro de um clube de futebol, porque é sempre ali o patinho feio da história. No caso do São Paulo não é diferente, né? A diretoria do clube está em maus lençóis, né? Está sendo criticada muito, né, por investimentos ruins no futebol, né? E aí acaba culpando outras modalidades. Foi colocada a ideia, né, de corte de gastos aí a partir do fim do basquete, mas a gente sabe que o basquete ele não é caro, né? O investimento do basquete ele não é muito, né? Um jogador meia boca que o São Paulo já contratou aí já pagaria o salário, né, a folha salarial do time inteiro, né, do basquete. Coisas que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Bom, sem o São Paulo, mesmo assim, foram 20 equipes. E vamos falar um pouco, né, desses times que fecharam aí, né, com o NBB para a próxima temporada. Primeiro aqui os times que disputaram todas as edições do NBB, sempre vale destacar: Bauru Basquete, Flamengo, Minas, Paulistano, Pinheiros e SESI Franca, que são times, né, de considerável tradição dentro do NBB, né, dentro do basquete neste século. 4 deles, inclusive, sendo clubes poliesportivos, formadores de atletas, né, Flamengo, Minas, Paulistano e Pinheiros. O Flamengo com mais investimento no time principal, né, enquanto o Minas recentemente também, né, mas tradicionalmente aí tem um trabalho de revelação de atletas. Paulistano e Pinheiros nem se fala. Além de Bauru e SESI Franca, né, o SESI Franca recentemente também retomando, né, aquela ideia, né, de Franca ser formador, um celeiro de craques, e de fato continua sendo. Mas Bauru e Franca são 2 raros exemplos, né, de associações de basquete, né, exclusivamente de basquete, que sobreviveram todo esse tempo. Foram apenas as 2, entre altos e baixos, mas sempre competitivas. E também, curiosamente, né, o Flamengo, Franca, Bauru e Paulistano são os únicos campeões do NBB que ainda estão em atividade. E agora os times que ficam: Brasília, Caxias, Corinthians, Mogi, Pato, São José, União Corinthians e Unifacisa. Equipes que possuem aí as suas diferenças em termos de tradição, em termos de solidificação, né? Mogi e São José são equipes que já carregam muita tradição, apesar aí de idas e vindas, tendo já uma torcida solidificada. O União Corinthians, por exemplo, ele já tem resgatado a tradição de basquete de Santa Cruz do Sul e tem feito isso muito bem, né? Com a torcida abraçando, né? E tendo bons públicos no ginásio Arnão. O Brasília tenta o mesmo, né? Na capital federal. Eu falei dos campeões aí, né? A cidade de Brasília já teve, né? O Lobos Brasília, que foi tricampeão do NBB. E tem também um dos maiores ginásios, né? O Nilson Nelson, também a ser utilizado na competição. Agora o Corinthians, né, é um dos times com mais história do basquete brasileiro, mas até aqui, né, o projeto mais recente, ele tem dificuldades em atrair público, em atrair engajamento do torcedor principalmente. Isso, né, para o maior clube, o clube de maior torcida do Brasil, ou entre as 2 maiores torcidas do Brasil, né, para não entrar na polêmica com o Flamengo, é preocupante. Mas ainda segue, né, o projeto corintiano. Já a Unifacisa tem aí representado e atraído também a torcida no interior da Paraíba e cada vez mais vem mostrando um projeto sólido, né, mesmo com fracassos, com desempenhos ruins abaixo do esperado. O time se mantém, a torcida se mantém e eu acho que isso, né,
a aprendizagem, né, saber desenvolver o elenco e tudo mais, tá solidificando mais o projeto da Unifacisa. E por fim, Pato e Caxias do Sul, né, também, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações, têm conseguido se manter ativos, né, no cenário nacional e ganhando espaço, né, em mais 2 praças ali no interior. Hoje já dá para contar, de certa forma, com Pato Branco, com Caxias do Sul, né, como representantes, né, ou lugares onde se pratica basquete, onde se pode falar de basquete a partir desses 2 projetos. Tem também uns times que foram dúvida, né, se iam permanecer e ficaram de fato. Botafogo, Fortaleza Basquete Cearense e Vasco. Os 3 perigaram a ter o mesmo destino do São Paulo. E curiosamente, 3 equipes com vínculos com clubes de futebol. O Botafogo nem correu tanto risco quanto os demais, mas a própria lentidão na montagem do elenco, né, mostra porque é um clube que sempre tem que ficar em dúvida se vai ainda existir. O Fortaleza, já durante a última temporada, né, havia uma dúvida se ele permaneceria, porque ia perder investimento, né. Aí anunciou a treinadora sérvia, a Jelena Todorovic, primeira mulher a comandar uma equipe no NBB, mas qual será o elenco ainda não se sabe. Uma situação bem parecida que vive o Vasco, né, que só bateu o martelo pela permanência aí nos momentos finais. Ele não conta mais com o patrocínio do Pedro Ortega, tem um lado bom, tem um lado ruim também. Precisou regularizar atrasos salariais. E aí, quando se esperavam, né, um fim do projeto do Vasco, né, com um fim de um patrocínio forte e tal, o clube conseguiu aí garantir a liberação para disputar o NBB. Agora, qual será o elenco? É uma outra dúvida, porque principalmente as antigas referências do elenco vascaíno, né, das últimas temporadas, já estão em outros times, né? O Eugênio fechou com o Bauru, o Paulique fechou com o Brasília, o Marquinhos se aposentou, né? Então é um cenário ainda muito questionável, né, neste aspecto. E aí, vamos para as novidades. Os times que chegam, no caso, primeiro, um time que está de volta, Rio Claro, que estava inativo desde a temporada 2022-2023. Em tese, perderia a franquia da Liga Nacional caso ficasse de fora mais um ano e conseguiu aí acertar a sua volta. Eu falei, né, das praças do interior. Rio Claro é uma outra, né, que tem uma história na modalidade, que foi bicampeão nacional nos anos 90, né, tem torcida presente, já tradicional, no Felipe Caran. Ainda não se sabe da solidez do projeto, até por conta, né, dessas idas e vindas ao longo dos anos, mas um retorno é sempre positivo e o retorno do Rio Claro é sempre positivo. E agora, falando dos times que estreiam no NBB nessa temporada, Osasco e Cruzeiro, 2 times que se destacaram nos últimos anos aí no cenário externo ao NBB, né, que chegam para fortalecer a competição, ao menos na quantidade de equipes, né? O Osasco, ele venceu os 2 últimos brasileiros CBB, além da Liga Ouro, né, mais recente, enquanto que o Cruzeiro foi campeão do CBB em 2023 e também foi finalista, né, da Liga Ouro. E além disso, o Cruzeiro vem tendo um dos maiores investimentos, né, para um time fora do NBB, né, embora os resultados não tenham vindo como se esperava, mas isso tem acontecido. E o Osasco, por exemplo, é figurinha carimbada no Campeonato Paulista, já disputa há alguns anos a competição. O Cruzeiro já é um outro ponto, é aquela questão do clube de futebol, né? Eu penso que assim, existem 2 projetos no basquete que são volúveis, ou seja, que não é sólido ou confiável, né, para pensar a longo prazo. Um é parcerias com prefeituras e o outro é projeto, né, de um clube de futebol. No caso do Cruzeiro, traz essa questão, né, do clube de futebol no basquete, mas eu vejo que o projeto do Cruzeiro já tem se solidificado, né, com 3 anos já em atividade, pelo menos, né, pelas contas que eu fiz, antes de subir aí um degrau para o NBB, já disputando CBB, disputando Liga Ouro, chega um pouco mais experimentado, né, do que uma equipe de futebol que já vai direto para o NBB. E eu diria que a chegada desses 2 times fortalecem não tanto o NBB, a partir aí, né, da formação de uma liga, de um campeonato com 20 equipes, mas o que se pretende a partir deste NBB. E aí a gente vem com as novidades. Bom, então são 20 clubes
serão 38 rodadas, é um brasileirão, mas não é pontos corridos, né? Então são 38 rodadas mais playoffs, 16 equipes avançando para a pós-temporada, com séries melhor de 5 jogos das oitavas até as finais. No fim do primeiro turno tem aí, né, os 8 melhores avançando para a Copa Super 8. E aí cabe um comentário, né, a respeito dessa quantidade de clubes nos playoffs. É claro que é importante dar espaço para as equipes, para ter um calendário um pouco mais alongado a partir, né, da pós-temporada, mas quando se tem 80% das equipes da primeira fase avançando para os playoffs, 16 times, é a mesma quantidade de equipes que avançam nos playoffs da NBA, mas a NBA tem 30 times. É um cenário bem diferente. Aí a importância da fase de classificação cai um pouco. O que poderia melhorar isso, talvez, reduzir a quantidade de equipes nos playoffs. Pode ter algum burburinho e tudo mais, mas essa é a primeira ideia. E a segunda ideia, em play-in. Né, trazer a ideia do play-in, que já tem sido usada na NBA, já tem sido usada na Euroliga. Uma semana você já resolve isso. Jogos únicos ali, nem uma semana. Bota em ginásio neutro, em quadra neutra ali. Enfim, é uma possibilidade que eu acho que a Liga precisa até pensar para não tirar tanta força da fase de classificação. Né, porque com 20 clubes... 38 rodadas e quase todo mundo avançando, então é um pouco perigoso. Mas a maior novidade é o retorno do rebaixamento. Em tese, né, os 2 últimos colocados eles serão rebaixados para a Liga Ouro e o campeão da próxima Liga Ouro, somente ele ascenderia para o NBB. É claro que isso fica na teoria, né? Porque quem acompanha a história do NBB pode lembrar que na época que havia rebaixamento, né, ele nunca ocorreu de fato, por conta da existência de equipes, né? E aí os times que seriam rebaixados permaneciam, mas já é um ponto importante esse retorno. E uma das lutas do basquete nacional é a manutenção de projetos. E a gente vê historicamente isso acontecer. E para isso, uma estratégia válida é fortalecer não só a sua competição de elite, mas as suas divisões de acesso. Então, é um passo importante para o basquete de clubes, para a Liga Nacional, ter uma Liga Ouro forte. Como a gente sabe, tem muitas praças importantes no basquete nacional, com muita tradição, e que não dá para pensar no modelo no qual você joga a elite ou não joga nada. Então, eu penso que a estratégia da Liga seria aí de garantir um NBB com 18 ou 16 equipes, dependendo aí da aderência dos clubes atualmente fora do NBB, e uma Liga Ouro com 10 a 12 participantes, tanto que coloca-se ali, né, o rebaixamento de 2 equipes para o acesso de uma. Então, na teoria, seria de 20 para 19 na próxima temporada. Talvez uma outra de 19 para 18, para redefinir, né, essa quantidade de equipes no NBB e também colocar outras equipes na Liga Ouro, fortalecer a Liga Ouro de certa forma. E aí um ponto também muito importante para fortalecer a Liga Ouro é o fato de novos projetos chegarem ao NBB somente a partir da Liga Ouro. Isso seria algo muito importante a se fazer, independentemente qual seja o clube, o time que queira fazer parte do NBB, que ele siga esse caminho, porque é uma maneira do próprio projeto também se estruturar, conhecer como que é o negócio, conhecer o cenário, né? Coisa que alguns projetos não sabem, tem projetos que chegam no NBB nem sabem muito bem como é que faz, ou tá num nível regional, vai pro nível nacional e pum, acabou. É uma temporada, na segunda já não aguenta. Também é uma forma de se formar um público também para o projeto, para surgir novas praças, né, ou retornar outras também. E também é uma possibilidade de vitória, de títulos, né, numa Liga Ouro. Porque tem muitos projetos. Vou citar o projeto do Osasco, por exemplo. A quantidade de conquistas que o Osasco está tendo, né, nesses últimos 2 anos aí, conquistando o Brasileiro CBB 2 vezes, conquistando a Liga Ouro. Chega no Campeonato Paulista, é um time da parte de baixo da classificação. Mas você tem títulos para mostrar, ó, a gente conquistou isso, a gente conquistou aquilo. O torcedor gosta de comemorar. Então, a Liga Ouro é um ponto importante também
para essas novas praças. Talvez não tenha condição de crescer, de bater de frente com os times do NBB, mas tem ali a possibilidade de disputar uma Liga Ouro, disputar uma competição. Lógico, uma equipe só vai vencer, mas vai ter história para contar, vai ter basquete se desenvolvendo em outros lugares. Mas tá aí. O NBB com 20 equipes, com rebaixamento, um cenário, penso eu, positivo, né, para a liga, positivo para o basquete nacional. Vamos conferir, né, se o nível técnico do NBB vai se manter com mais times. É difícil acontecer, mas essas ideias, né, que podem seguir aí para temporadas seguintes é algo animador, é algo que pode contribuir, né, para o crescimento do basquete brasileiro. A conferir. E para você, qual a expectativa, né, para esse NBB? Deixe aí nos comentários. Também, né, pode fazer alguma ponderação a respeito do que eu falei aqui também com relação à Liga Ouro, né, desenvolvimento do basquete, enfim. Espaço aberto para você. Forte abraço, até a próxima. Falou!